Boa tarde, meu nome é Roberto, eu sou da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e venho apresentar aqui um artigo da disciplina de Genética de Populações, ministrada pelo professor Anderson Vilas Boas. O meu artigo ele vai falar sobre as relações microevolutivas entre histórias filogenéticas, mudanças climáticas, variabilidade morfológica do rato silvestre, o Microtus arvale da França. Aqui é a página do artigo que a gente vai destrinchar aqui hoje para vocês. E se você tiver curiosidade de vê-lo, você pode conseguir pela internet. Ele é da revista Journal of Biogeographic e fique à vontade. Então, o artigo ele tem o tema central que é microevolução. A microevolução são variações da frequência gênica em pequena escala em uma determinada população, né? E é essencial para você saber a microevolução para a compreensão dos processos de especiação e adaptação às mudanças ambientais. A gente sabe que houve um aumento na temperatura global nos últimos anos. Na verdade, nos últimos 100 anos, parece que disparou a mudança climática. Então, tem uma premissa que diz que as mudanças climáticas elas vão causar mudanças nos padrões filogenéticos das populações. Então, a introdução do artigo, ele basicamente nos dá duas perguntas a serem debatidas durante todo o artigo, né? A autora, ela diz o seguinte: existem mudanças fenotípicas em resposta às mudanças climáticas? E se sim, a história filogenética e a distância geográfica entre as populações poderiam explicar a introdução de novas características em uma população. O exemplo disso é a migração. Com a migração, você vai ter o fluxo gênico em uma população a outra, né? É essa dinâmica do fluxo gênico, né? E a outra pergunta seria: traços fenotípicos e a história filogenética expressam padrões paralelos, contudo independentes? Então, se sim, o aparecimento de novas características poderiam ser respostas às mudanças climáticas. Por uma questão, um exemplo é a adaptação. A adaptação do animal a sobreviver naquele ambiente de acordo às variâncias climáticas, né? A variância de temperatura. O nosso material de estudo é o rato silvestre, né, da França, o Microtus arvalis. E ele tem estrutura fenotípica, e a gente utiliza a estrutura fenotípica do primeiro molar para poder desenvolver o nosso estudo. Por que o Microtus arvalis? Ele está dentro dos melhores organismos para estudar a diferença populacional, porque ele apresenta mudanças em suas populações, na sua genética, dentro dessa variância da temperatura. Dessas mudanças climáticas que vem ocorrendo no globo, ele também vem mudando a sua genética. Logo, ele seria um dos bons organismos para poder desenvolver estudos nessa magnitude. E, como eu falei, né, devido aos seus traços fenotípicos, essa ubiquidade ecológica e história filogeográfica, o Microtus foi o animal em estudo do artigo. Distribuição geográfica. Na França, ele está presente em toda a extensão. No entanto, exceto o vale do Ródano, que é no extremo oeste do país. Material e métodos. A área de estudo, como eu falei, ela vai do nível na França, e ela vai do nível do mar até os Alpes, uma diferença de 2.300 metros de altitude. O material de coleta, como já citado, é o primeiro molar inferior analisado em 16 diferentes populações distintas na França da ratazana. E aí é usado o molar inferior direito. Estatísticas, a gente vai ver os dados morfométricos, os dados genéticos e geográficos, além dos climáticos,
que a autora ela utilizou para medir essa diferenciação na população. Bom, os dados morfométricos eles foram aferidos da seguinte forma. Foram obtidos 413 crânios da ratazana da França para análise morfométrica. E ele é muito utilizado Gente, desculpa, recapitulando aqui, a variabilidade de formas nesse dente é tradicionalmente estudada utilizando 22 medições na sua superfície oclusal. Né? As primeiras das 6 descrevem a morfologia global do dente e as outras 16 focam na parte anterior, que mostra a maior variabilidade. Então, as análises estatísticas dos dados morfométricos elas vão ser medidas da seguinte forma, né? Utilizando a variância canônica, né? A organização morfológica das 16 populações vai ser avaliada pela CVA, que é utilizada para maximizar o quê? A diferença entre populações pré-estabelecidas, essas 16. Apenas o molar inferior direito vai ser analisado para evitar o quê? As variações nos indivíduos. Aqui a imagem ela vai exemplificar essas 22 formas de medição do molar. Então, foram selecionadas para cada 16 populações estações meteorológicas próximas. Agora, estaremos medindo os índices climáticos. E dentro dessas estações próximas, parâmetros como elevação, latitude, longitude foram utilizados para avaliar essa distribuição geográfica da ratazana. 4 índices de parâmetros de temperaturas e 3 índices de diferentes precipitações foram analisados com o objetivo de destacar as variações do clima francês. Foram constituídos vários índices a partir de medidas mensais e medidas de precipitação com base em uma classificação de Köppen, que gera uma divisão geográfica dos tipos climáticos correspondentes, né? E aí a autora, por fim, a fim de resumir a variância climática total dessas 7 apresentadas, ela fez uma análise de PCA, né, com base em uma matriz de correlação, para correlacionar todas essas variâncias analisadas. Agora, iremos analisar as reconstruções filogenéticas, né? E aí, para fazer isso, o conjunto de dados genéticos foi composto por 40 indivíduos dessas 16 populações. A autora ela fez interferências filogenéticas que foram baseadas em 2 genes do DNA mitocondrial, o citocromo B e o CR, que é a região controle. Os 2 genes foram submetidos ao Omega 4.0 e ao Bootstrap. O Bootstrap ele é um software, né, utilizado para aferir o quê? Para aferir se a árvore filogenética, se a árvore filogenética ela vai estar certa, ela vai estar correta dentro do que ele espera. Então, para permitir a comparação dos dados genéticos com bases morfológicas, dados geográficos e climáticos, houve uma modificação e também foi obtido uma matriz conhecida como matriz de similaridade, para ver o quanto essas medições se parecem, né? Essa servirá como base para uma análise de coordenadas principais, a PCOA. Análises estatísticas, correlação de dados morfológicos, genéticos e climáticos. E para fazer a comparação das 3 medidas vistas até agora, que foi morfométrica, genéticas e a climática, foi usado um software chamado ProTest, né, que é baseado em Procrustes, né, que visa correlacionar todas essas variâncias medidas até agora. As correlações em pares também vai ser analisada por regressões múltiplas, né, e ProTest,
que podem ser dependentes de outras variáveis ou matrizes, né? Por isso, utiliza-se um teste parcial de Mendel. E vamos agora para os resultados. O primeiro resultado é da variabilidade morfológica no primeiro molar. A autora viu que há uma diferença no tamanho do molar dos ratos, porém a forma não é afetada pelo tamanho nas populações, né? E o teste canônico para a forma mostrou que há uma divergência na área do triângulo T6 e T7 nos padrões do molar entre as populações. E aqui tem uma linha bem tênue que mostra essa variação no tamanho do molar de uma população para outra, nos 4 eixos que foram traçados, né? E aí tem uma variação no tamanho do molar que foi indicado no teste do CVA. Na parte genética, foi visto que 2 grupos e um subgrupo foi encontrado. A região controle, né, o CR, teve melhor resultado do que a região do citocromo B. Os grupos são denominados clusters, que tem de nome dado pela autora no artigo Sudoeste e Nordeste, e o subcluster foi denominado Sudeste. Os clusters são geneticamente diferentes. No entanto, o subcluster Sudeste também tem uma diferença, mas está mais próximo do cluster Nordeste. Ou seja, das populações analisadas, foi visto que 2 clusters se montariam ali, ou seja, que duas partes daquelas populações tinham geneticamente a diferença, né? Só que um resquício dos analisados tinham mais diferenças do que aquelas duas, e aí foi também montado esse subcluster. E o teste de Mendel. O teste de Mendel, ele foi utilizado na visão de correlacionar todas essas três variáveis observáveis, né? Então as correlações impares são significativas entre forma e clima, mas não entre tamanho molar e clima. O clima não influenciou muito no tamanho molar, né? E a ordenação morfológica de dente da ratazana não está relacionada ao clima, mas sim à geografia e à genética.